Sob a proteção de Deus, presentes conselheiros Fernando Guimarães, Fábio Camargo, auditores Sérgio Fonseca, Tiago Pedroso, procurador do Ministério Público de Contas Eliseu Moraes Correia, declaro aberta a 20ª sessão ordinária da Primeira Câmara. Submeto a ata 19, de 6 de junho, para homologação. Está aprovada. Está livre a palavra. Conforme regimento interno, oportunidade para comunicações, inclusão em pauta e devolução de processos. Conselheiro Fábio Camargo. Obrigado, senhor presidente. Solicito a inclusão em mesa, processo 391-46617, é uma certidão liberatória do município de Palmas, e também gostaria de comunicar a devolução do processo 761611 da pauta do conselheiro Fernando Guimarães. Devidamente anotado. Agora sim a palavra livre. Eu também estou comunicando devolução ao conselheiro Fábio Camargo, do 617.002/16, e saudando o retorno do conselheiro Fábio Camargo, depois de passagem pela terra de Cristiano Ronaldo. Seja bem-vindo, Excelência. Para o relato da pauta, conselheiro Fernando Augusto Melo Guimarães. Excelentíssimo senhor presidente e demais integrantes da Primeira Câmara, primeiro protocolar da pauta 942-370-2016, solicito que permaneça adiado. Está adiado. Tenho prestação de conta de transferência 79.216-2013, município de Londrina. É um repasse feito à Associação Cultural em um canto em cada canto de Londrina. Proposta de voto acompanhando os pareceres da CUFIT e Ministério Público pela regularidade, com ressalva e recomendações. Em discussão, aprovado. 265.296/2013, um repasse do município de Goiôerê, Associação Banda Municipal de Goiôerê. Proposta de voto acompanhando os pareceres pela regularidade, com ressalva e recomendações. Em discussão, aprovado. Tem um protocolo 637 e 634/2014. Pela ordem, senhor presidente. Conselheiro Fábio Camargo, pela ordem. Antes de declarar meu impedimento desse processo. Está impedido, está convocado o auditor Sérgio Valadares. É um ato de inativação de policial militar feito na reserva remunerada proporcional. Senhor presidente, eu sempre tive algumas posições em relação às reservas. Neste caso, eu estou discordando dos pareceres em prol do policial em reforma. No seguinte sentido, é sustentado pelo Paraná Previdência e pelos pareceres a legalidade e registro, porque ele foi colocado à reserva, contando com 25 anos ao Estado, com proventos proporcionais. E foi levantado na instrução, solicitei inclusive a manifestação do Paraná Previdência, em relação à forma de cálculo da média das contribuições, seria 25/30 ou 30/30, apesar do tempo de 25 anos prestado ao Estado. Por que isso? Embora seja proporcional, entendemos que os 5 anos e um mês e um dia prestados sob o regime do INSS, para efeito do princípio contributivo, existe lei específica que manda considerar esses valores na proporcionalidade. Pode até parecer estranho que seja aposentado com 25 anos, mas isso são os 3 casos em que o policial militar vai à reserva. Um deles é 25 anos de serviço prestado ao Estado do Paraná. Agora, tem uma regra específica, de uma legislação específica, que está autorizado para aplicação ao policial militar, tudo aquilo que foi previsto em lei, inclusive essa regra da proporcionalidade. E, evidentemente, que asseguro no voto a questão da compensação de contribuições junto ao INSS, já que esse tempo de 5 anos foi contribuição ao regime geral de previdência. Então, nesse sentido, senhor presidente, aqui entendo que, tendo visto essa ausência de cômputo de tempo prestado sobre o regime geral de previdência, merece ser negado o registro.
O Ministério Público de Contas levantou a possibilidade de um prejulgado no parecer, em função de 3 decisões do Tribunal de Contas. Só que não foi mediação de jurisprudência, não prejulgado. Entendo, por outro lado, que os 3 paradigmas não se aplicam ao caso, porque até o fundamento constitucional de 2 decisões são diferenciadas em relação ao caso tratado nesse protocolado. E um deles, inclusive, nem se menciona a Lei 7634/82, que é a que manda computar esses valores de tempo de contribuição ao regime geral, garantindo, evidentemente, a compensação das contribuições. Então, senhor presidente, esse é um breve resumo do processo, e a minha proposta é pela negativa de registro, tendo em vista a falta de cômputo de todo o tempo contributivo. É o relatório com a proposta de voto. É em favor, a minha posição é em favor do interessado, e não, ao contrário de outras disposições que eu restei vencido nessa Câmara no Pleno, que era mais restritiva em relação à reserva em algumas situações do policial militar. Em discussão. Aprovado. Na sequência, eu tenho um relatório de inspeção 761/65/2011, que foi me devolvido pelo conselheiro Fábio Camargo. É um relatório de inspeção feito na Câmara Municipal de Santa Terezinha do Itaipu, em 2011, em relação aos exercícios 2009 e 2010, e foram objeto de conclusões preliminares: 4 achados, concessão de diárias, carta-convite sem descrição precisa do objeto, contratação de funcionário de advogado e contador por cargo e comissão, junto com uma contratação de assessoria jurídico-contábil por licitação, por terceirização. E o achado número 4, fraude à licitação com fracionamento indevido da contratação de serviços, que, se adotada a modalidade total, deveria ser objeto de outro tipo de licitação. Na época, então, o conselheiro relator, Artagão de Matos Leão, determinou a citação de todos os interessados, que apresentaram todas as defesas, tanto os vereadores como os presidentes da Câmara no período, também os profissionais que exerceram cargos comissionados. Estão referidos todos essas manifestações no relatório. Elaborado o contraditório, foi encaminhado à DCM, que elaborou a sua instrução, basicamente entendendo parcialmente regularizada a questão das diárias, porque houve simplesmente a falta de comprovação que vieram nas defesas, apenas num caso que não foram juntados no primeiro contraditório. Com relação ao achado número 2, entendeu a improcedência das alegações, que mantém a generalidade da previsão no edital da licitação, específico do objeto a ser contratado, que eram serviços de manutenção de parque de informática. Em relação a funções de advogado e contador, entende a DCM que poderia ser apenas ressalvado, já que ficou demonstrado que o município, em 2007, fez um concurso, em 2008 foi objeto de uma ação do Ministério Público, que houve a suspensão, também uma ação popular, e houve impedimento da contratação, até a exoneração daqueles que tinham sido aprovados no concurso público, razão pela qual optou pela utilização de cargos comissionados, tanto para assessoria jurídica, para o serviço de contabilidade. E entendeu que não há singularidade em razão da contratação de terceirização para acompanhamento de procedimentos contábeis e alimentação de sistemas. Com relação ao achado número 4, também não aceita a argumentação das defesas, tendo em vista a falta de justificativa que pudesse tornar razoável e proporcional o fracionamento das despesas em 2 cartas convites. O parecer ministerial acompanhou as manifestações da DCM. Na sequência, um dos interessados, vereadores, comprovou que aquela uma pendência que faltava, comprovou o motivo das diárias. COFIN manifestou-se pela juntada desta documentação, bem como a comprovação do valor
desta diária. Da mesma forma, o Ministério Público. Nesse meio tempo, senhor presidente, encaminhei o processo à COFIN para fazer uma análise em relação aos valores pagos do serviço terceirizado, se fosse efetivo, e também dos cargos comissionados. Esse é o relatório, senhor presidente. Em relação à proposta de voto, entendo que a questão das diárias, tal como os pareceres, está devidamente comprovado, razão pela qual seria improcedente a tomada de contas, neste particular do achado número 1. Com relação ao achado número 2, que seria a falta de descrição específica e pormenorizada de casos convites 01/2009 e 02/2010, que seriam serviços de informática, a razão assiste aos pareceres, na medida em que, no edital, apenas fala-se em prestação de serviço da manutenção preventiva e corretiva de todos os equipamentos de informática da Câmara Municipal, conforme anexo. Verificando o anexo, os anexos também não há nenhuma descrição objetiva. As descrições do objeto só ocorreram no contrato, na assinatura do contrato. E até a minuta de contrato digital também não tinha essa descrição pormenorizada dos serviços a serem contratados. Evidentemente que aqui, senhor, não há nenhum dano, nenhum desvio de recurso, mas sim uma possível violação ao princípio da competitividade, da isonomia, já que essa descrição imprecisa, como até o TCU tem súmula, Marçal Justin Filho cita no voto, menciona que isso poderia dificultar até a elaboração de proposta e o desinteresse eventual em potencial do mercado interessado nesta contratação. Razão pela qual entendo também improcedentes as alegações com a procedência da tomada de contas nesse particular. Faço algumas considerações, senhor presidente, em relação ao controle interno, já que esta era a típica função do sistema de controle interno, verificar a legalidade desses editais, e não foi encaminhado, mas isso não fez parte do relatório de inspeção, só fiz um comentário, inclusive ressalvo a minha posição pessoal sobre o sistema de controle interno, não a Câmara ter uma unidade de controle interno, mas já que ela optou ter a unidade, deveria ter mandado o procedimento licitatório para exame da sua controladoria. Com relação ao achado número 3, que é a contratação de serviços de terceiros e advogado e contador por cargo comissionado, entendo tal qual a DCM, nesse particular, que existiu um motivo suficiente para evitar a solução de continuidade, essa opção pelo gestor, já que estaria impedido de dar continuidade ao concurso público, tendo visto as duas medidas judiciais que apresentei no relatório. Tem a questão até a questão da consultoria, entendo que também encontra uma razoabilidade, tendo visto esse quadro específico de 2008, 2009 e 2010, que nós estamos falando de 2009 e 2010. Faço algumas ponderações, senhor presidente, mais como recomendação em relação às opções exercidas pelo gestor, ou seja, o comissionado e não terceirizado. Por incrível que pareça, nesse caso específico, a terceirização de todos os serviços, seja da assessoria jurídica e contabilidade, seria mais econômica que o cargo em comissão. Não é este não foi motivo do relatório de inspeção, também não foi objeto de nenhum contraditório, é apenas um dado que trago como informação ao gestor que, às vezes, para se atender a algumas situações, nem sempre o cargo comissionado seria o mais indicado em termos de resolutividade e economicidade. Então, são ponderações que faço no voto, senhor presidente, para entender, ao final, que seriam objeto de ressalva. Com relação ao fracionamento, da mesma forma, acompanho os pareceres pela falta de motivação em relação ao fracionamento de duas cartas convite, senhor presidente, para a contratação de serviços. Tendo em vista esse relatório e essa proposta de voto que adiantei, senhor presidente, proponho a procedência parcial da tomada de conta para julgar irregulares as contas do senhor Antônio Luiz Bendo, presidente da Câmara Municipal de Santa Terezinha, exercício de 2009, em razão da inobservância de preceitos da Lei 8666, com a ressalva com a contratação desses agentes comissionados e terceirizados. Julgar irregulares as contas do senhor Antônio da Silva, como presidente da Câmara Municipal de Santa Terezinha e Itaipu, exercício financeiro 2010, pelos mesmos motivos. Aplicar ao senhor Antônio Luiz Bendo
a multa prevista no 87, inciso 3, a linha D, por uma vez, em razão da inobservância da Lei 866 na Carta Convite 01/2009. Aplicar multa ao senhor Antônio da Silva, a mesma prevista no 87, inciso 3D, por uma vez, também por inobservância à Lei 8666, em relação agora à Carta Convite 02/2010, que era a sua gestão. E, aplicando a multa do artigo 87.3, a linha D, por uma vez, em função da falta de atendimento à Lei 866, pelo fracionamento nas cartas convites, na dispensa 04/2010 e carta convite 01/2010, com recomendações à Câmara em relação ao sistema de controle interno e recomendações também à admissão de pessoal via concurso público, em função dos dados que apresentei, se tiverem ainda os impedimentos para a contratação dos servidores efetivos. É o relatório com a proposta de voto, senhor presidente. Está em discussão. Conselheiro Fernando, apenas Vossa Excelência ressalvou o caso da terceirização. Sim. Foi contratação para advogado e contador. Nós tivemos uma contratação de assessor jurídico e contador por cargo comissionado, e junto com isso, uma consultoria para exercício, não é consultoria, foi rotulada a consultoria, mas prestação de serviços para alimentação dos sistemas e manutenção dos sistemas de contabilidade junto ao tribunal. Ressalvei em função do quadro fático, que é a impossibilidade de chamamento daqueles que foram, inclusive, afastados por decisões judiciais. E um novo concurso, enquanto não solucionado a pendência judicial do concurso de 2007, essa seria a alternativa mais razoável. Ressalvo, porém, por esse fato, mas apresento recomendações em relação à economicidade da opção exercida, que a terceirização seja mais barata até que o cargo em comissão. É por esse motivo. É pelo fato e não pelo... Então, entendo que esse impedimento gerou aqui a possibilidade de um legítimo não atendimento integral do prejulgado 06. Senhor Procurador. Eu tenho uma dúvida, senhor presidente, eminente relator, senhores conselheiros. Aqui é um quadro na informação da coordenadoria do exercício 2013, que consta como cargos de provimento em comissão, um de diretor jurídico e de diretor financeiro e gestão fiscal, que provavelmente faça a questão da contabilidade. Então, além desses aqui, houve a contratação de novos assessores comissionados? Não. O exercício é 2009 e 2010. Ah, tá. Este quadro de 2013... Foi a tentativa de regularização. Não. Isso eu não sei, porque eu nem examinei essa questão no voto, porque não é objeto da inspeção. Esses quadros provavelmente foi em atenção de um despacho meu, encaminhei a COFIN, para verificar os valores, para comparar os valores do cargo em comissão, do cargo efetivo e da terceirização paga. Foi mais ou menos, esse é um valor agregado, não é o motivo da inspeção, porque esse é de 2013. Excelência, se Vossa Excelência não se opuser, eu vou pedir vista em mesa. E já vou justificar. É que eu tenho um processo no mesmo sentido para relatar nessa sessão de hoje, que é a contratação de pessoa jurídica, também assessoria nas áreas contábil, recursos humanos e tributação, e também contratação, são 2 contratos de assessoria jurídica para elaboração de projetos de lei de iniciativa do Poder Executivo. Então, para que eu não vote diferentemente, em 2 processos na mesma sessão, eu vou pedir em mesa, eu até estava caminhando já para votar com Vossa Excelência. Só que eu tenho o processo em seguida, fui alertado bem a tempo pelo nosso ponto eletrônico, doutor Fábio, e em seguida eu devolvo a Vossa Excelência. Sempre lá. Na sequência, eu apresentei prestações de contas anual 251.500 de 2013, consórcio intermunicipal de aterro sanitário de Pontal do Paraná, exercício de 2012, DCM, COFIN, pela regularidade com ressalva em função do atraso. O Ministério Público, por sua vez, se não me falha a memória, julgou pela irregularidade propôs, a irregularidade das contas em função
que as atividades de controle interno, assessoria contábil, foram realizadas de forma contrária ao comando constitucional. Eu não sei se está correta a observação, doutor Eliseu. Vossa Excelência até que fez o parecer, né? Se você pudesse me esclarecer, porque eu não foi impresso uma parte do voto aqui, então justamente a parte que eu contradito o parecer de Vossa Excelência, porque eu estou propondo a regularidade, não veio na impressão. Então, apenas para esclarecer o ponto de vista do Ministério Público, a própria lei de consórcios, ela admite, no artigo 13, parágrafo 2º, inciso 4, que haja a cessão de servidores por parte dos municípios que integram, ou dos entes que integram o consórcio. E não foi desta forma que houve o exercício desta atividade, né, tanto jurídica como de controle interno e contábil, né, que são realmente essenciais. Então, nesse sentido, né, de não ter havido a cessão de forma adequada, né, que poderia ter, inclusive no contrato de consórcio, poderia haver essa previsão e não foi feita, né? Então, neste sentido, o entendimento do Ministério Público é pela irregularidade. É claro que houve, posteriormente, o saneamento, né, dessas atividades terceirizadas, mas poderiam os integrantes do consórcio, até porque a atividade do consórcio poderia ser incorporada por qualquer dos integrantes nessas atividades, tanto jurídica quanto contábil, quanto de controle interno. Então, desta forma, é que o nosso opinativo é pela irregularidade das contas. Senhor presidente, agradecendo a participação do doutor Eliseu, eu, na realidade, entendo a posição da Vossa Excelência, mas entendo que não, nesse caso não seria motivo de irregularidade, porque ressalva, em função, justamente por ser consórcio e também ter sido regularizado no exercício subsequente, se não me falha a memória, né? 2 depois. Mas, então, eu retiro essa fundamentação 2 depois. Mas consórcio eu sempre tenho tratado de uma forma um pouco diferenciada em relação aos demais órgãos da administração direta. Então, eu ponho com ressalva, e aí é por determinação, mas já se foi regularizado. E, em relação ao atraso, eu não entendo motivo de ressalva, e sim só a aplicação da multa no artigo 87 e 3b da Lei Complementar 113, em função do atraso no encaminhamento dos dados do SIM-AM. Está em discussão. Aprovado. Na sequência, eu tenho 228.405/2016, Câmara Municipal de Tijucas do Sul, proposta de voto, eu acompanho os pareceres em relação à materialidade, ou seja, pela regularidade das contas do senhor José Antônio dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Tijucas do Sul, exercício de 2015, porque entendo que atraso do SIM-AM não é motivo de ressalva. Está em discussão. Aprovado. 242.416/2016, Câmara Municipal de Santa Cruz de Monte Castelo, proposta de voto também pela regularidade das contas conforme pareceres uniformes do exercício 2012, de responsabilidade do senhor Antônio Afonso da Silva, exercício 2015. É regular. Também regularidade conforme pareceres em relação à materialidade, no processo 258.002/2016, Câmara Municipal de São João do Ivaí, exercício 2015, das contas apresentadas pelo senhor Nelson Rosa Júnior. Mas não aplico, senhor presidente, a multa. É um dia de atraso do SIM-AM, então não vejo razão para aplicar uma multa até o princípio da proporcionalidade. É o relatório com a proposta de voto, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. 268.229/2016, Câmara Municipal de Porto Rico. Proposta de voto acompanha os pareceres uniformes pela regularidade das contas da senhora Cleusa Ribeiro Tadim, exercício financeiro de 2015. Em discussão. Regular. Tenho prestações de contas do Poder Executivo Municipal, 258.994/2014, município de Piraí do Sul. As contas do exercício 2013 apresentados de responsabilidade do senhor
Valentim Zanello Milhel, foram, em primeira análise, uma série de irregularidades que foram objeto ou tentativa de saneamento, na qual a CUFIN e o Ministério Público aceitaram apenas uma pequena regularização, a questão da aplicação do Fundeb, no mais entenderam mantidas as irregularidades. Essa também é a proposta de voto, senhor presidente. Pela emissão de parecer prévio pela irregularidade da prestação de contas do Poder Executivo de Piraí do Sul, relativo ao exercício financeiro de 2013, de responsabilidade do senhor Valentim Milhel, em razão de contas bancárias com saldo descobertos, déficit orçamentário de fontes financeiras vinculadas, estamos falando aqui de 6,01%. Se excluído um cancelamento de empenhos, ficaria para 5,15%. Esse não é só o motivo único da irregularidade. Não aceito no voto, tal qual os pareceres, o cancelamento de empenho não justificado, se não apresentados os motivos da legitimidade do cancelamento, e então, portanto, ficou em 6%. Existência de obras paralisadas, concomitante à inclusão de novos projetos, apenas uma outra obra foi regularizada. Falta de comprovação de irregularidade previdenciária, falta de encaminhamento de informações de contribuições em atraso, do INSS, incluindo aí parcelamentos, falta de repasse de contribuições patronais para o INSS, falta de pagamento de aportes para déficit atuarial e ausência de encaminhamento de cópia de lei que instituiu a forma de amortização do déficit, aplicando-se multa administrativa prevista no artigo 87, parágrafo 4º da Lei Complementar 113, a senhor Valentim Zanello Milhel, determinar a instalação de tomada de conta extraordinária em razão da possibilidade de ocorrência de lesão ao erário, nos termos propostos pela CUFIN, páginas 25 a 30, peça 115 dos autos, questão de recolhimentos de contribuições e eventuais danos por aí que tenham causados por esses atrasos. É o relatório com a proposta de voto, senhor presidente. Está em discussão? Está aprovado. Eu apenas comentava aqui, excelência, que estou aqui já faz algum tempo, não é? Esse é antigo, né? Agora, eu não me lembro de nenhuma conta de Piraí do Sul que não tivesse um Milhel. Então, esse é o Valentim Milhel. Mas está aprovada a proposta. 251.776/2016, município de Rio Bom. Proposta de voto acompanha os pareceres não uniformes, porque a CUFIN propõe a regularidade do Ministério Público de Contas e se a necessidade de reinstrução do processo, por seu inconformismo com a instrução normativa do escopo. Então, a proposta é pela emissão de parecer prévio, conforme parecer da CUFIN, pela regularidade das contas apresentadas pelo senhor Moisés José de Andrade, exercício 2015. Está em discussão. Aprovado. Também pela emissão de parecer prévio pela regularidade das contas, agora com os pareceres uniformes das contas apresentadas pelo senhor Reinaldo Cardoso no protocolo 253.000/16 do exercício 2015 do Poder Executivo do município de Castro. Está em discussão. Aprovado. R$ 259.904/2016, município de Pinhão, pela regularidade das contas, senhor presidente, na forma do parecer da CUFIN, o Ministério Público solicita a reinstrução do processo e, conforme já a decisão unânime, pacífica desta Câmara do Pleno, pela emissão de parecer prévio conforme CUFIN, das contas do senhor José Dirceu de Oliveira, 2015, com determinações ao controle interno do município para efeito de representações. Nesse caso, senhor presidente, é porque a CUFIN, a única irregularidade que ela aponta são inconsistências do controle interno. Então, senhor presidente, isso já não é desse processo, mas tenho sustentado que quando o parecer do controle interno contém irregularidades, notícia de irregularidades, que não encontra ressonância em indícios e evidências da própria prestação de contas, né, o simples fato de ter essa inconsistência, ela não macula a conta, mas sim obriga o controle interno a exercer a sua atividade de representações nasquelas questões que entende que seriam possíveis de atuação, seja o tribunal, seja o Ministério Público, até o seu superior
e hierárquico. Por isso que entendo pela regularidade, já que não há nenhuma evidência dos fatos que foram apresentados, e também determinando ao controle interno que apresente representação perante esse tribunal ou os poderes que entender necessário em relação a eventuais e possíveis irregularidades inseridas em seu relatório. Está em discussão. Aprovado. 266.048/2016, município de Lunardelli, parecer prévio pela regularidade das contas, conforme parecer da COFIN, tendo em vista que o Ministério Público apenas menciona a necessidade de liberação do sim e restituição do processo, com a emissão do respiro parecer prévio favorável pela regularidade das contas do exercício de 2015, do responsável do senhor Hilário Vanjura. Está em discussão. Aprovado. Município de Palmas, 275.942/2016, a proposta acompanha parecer da COFIN em relação à regularidade das contas do senhor Hilário Andrasco, exercício 2015, aplicando-se a multa ao mesmo senhor Hilário Andrasco em função do encaminhamento de dados do SIM-AM com atraso previsto no artigo 87, 3b. Afasto a ressalva porque entendo que o atraso do SIM-AM não é objeto de maculação das contas. Está em discussão. Aprovado. Senhor presidente, o último processo, acho que você continua com vistas ainda, né? Eu estava lendo a pauta aqui e não prestei atenção. Então, acredito que esgotei a pauta. Mas eu devo devolvê-lo ainda na sessão. Eu só não quero, como disse há pouco, incorrer Não, no estou erro falando, é o último processo da pauta, que o município de Itaipulândia, que era o último que tinha na minha pauta. Ah, não devolvia, você? Não, eu perguntei à secretaria porque lá eu não prestei atenção nas devoluções. O 264.533/2016. Não, eu devolvi ao conselheiro Fábio Camargo. Então, não é. Se eu quiser ter só um processo de alerta na pauta, que eu não estou com o voto aqui separado, então eu peço escusas, mas considero parcialmente atendido a minha pauta e oportunamente voltarei a tratar esse processo. Agradeço a Vossa Excelência e passo a palavra à Sua Excelência, o conselheiro Fábio Camargo. Obrigado, senhor presidente. Demais membros que estão compondo essa primeira Câmara. Inicio minha pauta, senhor presidente. Com o processo que eu solicitei inclusão em mesa, é uma certidão liberatória 3691-46617, foi formulada pelo Poder Executivo do município de Palmas, diante da existência de impedimento para expedição da certidão por meio eletrônico, COFIN, COEX e COFAP, pelo deferimento, COFIN pelo deferimento com a retificação e homologação do índice de educação, Ministério Público da mesma forma, e é assim que eu voto, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Os processos seguintes, o 891.78317, município de Formosa do Oeste, 976.51716, município de Iguaraçu, 1746317, município de Diamante do Oeste, 192.47117, município de Laranjal. Todos foram instaurados um alerta por haver sido constatada a execução de despesas com pessoal em percentual superior a 95% do limite estabelecido pela Lei Complementar 101/2000. Confio no Ministério Público de Contas foram pela expedição do alerta. É assim que eu voto, senhor presidente, com as restrições do artigo 22, parágrafo único da Lei Complementar 101/2000. Está em discussão. Aprovado. O processo seguinte também um alerta, o 250.790.17, município de Agudos do Sul. No entanto, foi constatada a duplicidade do presente processo. Confio no Ministério Público pelo encerramento e arquivamento do feito, e é assim que eu voto, senhor presidente. Em discussão. Aprovado. Processo 682.608.17 é uma prestação de contas do convênio celebrado entre o Serviço Social Autônomo no Paraná Cidade e o município de Quinta do Sol, no valor de R$ 184 mil, exercício do 11/12, tendo por objeto obras e serviços de recuperação de vias urbanas. Confito o Ministério Público de Contas pela regularidade das contas, com ressalva, diante de o termo de recebimento definitivo da obra ter sido firmado por responsável diverso daquele cujo nome constava no CIT. Recomendação pela ausência de certidões durante a execução de transferências. E é assim que eu voto, senhor presidente. Regularidade, ressalva e recomendação. Regular. 683.103.212, também uma prestação de contas do convênio celebrado entre o município de
Itamarana e o Serviço Social Autônomo Paranacidade, no valor de R$ 166.306,96, exercício do 11/12, tendo por objeto a realização de obras e serviços de recuperação de vias urbanas. O COFIT e o Ministério Público de Contas foram pela regularidade das contas, com ressalva diante do fato de o termo de recebimento definitivo de obra ter sido firmado por responsável diverso daquele cujo nome constava no CIT, exatamente igual ao anterior. Recomendação pela ausência de certidão durante a execução da transferência. É assim que eu voto, senhor presidente. Regularidade das contas, com a ressalva e a recomendação. Está em discussão. Aprovado. Processo 816.935/16 é um ato de inativação. Instituto de Previdência de Servidores do município de Curitiba. O COFAP, pela instauração de incidente de inconstitucionalidade em face da transposição de cargos realizados em face das leis municipais. Ministério Público de Contas, pelo registro da inativação diante dos inúmeros precedentes desse tribunal, concedendo o registro em casos análogos, com base no princípio da segurança jurídica. Eu acompanho o Ministério Público de Contas, conforme precedentes desse tribunal, pelo registro da inativação. Está em discussão. Aprovado. O processo seguinte é o 14.49611, é uma admissão de pessoal. Município de Curitiba, COFAP, Ministério Público de Contas, pelo registro das admissões constantes do processo, exceto as admissões de Gilberto Valeriano da Silva em face da incompatibilidade de horários entre a jornada de trabalho e de Suzana Margarida Rabelo Amorim em face do acúmulo de irregularidade de cargos. Eu voto pela legalidade e registro das admissões e acompanho a COFAP e o Ministério Público de Contas, exceto por Gilberto Valeriano da Silva e de Suzana Margarida Rabelo Amorim. Está em discussão. Aprovado. Processo 595.510 é uma admissão de pessoal. COFAP e Ministério Público de Contas pelo registro das admissões com imposição de determinação ao gestor atual para que insira os dados dos admitidos Luciano Numberg Pérez, Sérgio Henrique Gonçalves e Renato Teru Iqueda no sistema de AD pessoal em imposição de multa. Eu voto pelo registro das admissões. Determino a aplicação de multa do artigo 87.3f da Lei Complementar 103/5 à senhora Regina Massareto Bronzelli Dubai, gestora à época, em face do não cumprimento das diligências demandadas pela unidade técnica desse tribunal. E também determino ao atual gestor do município de Campo Mourão que efetue a correta alimentação no sistema SIM-AP com os dados dos servidores admitidos Luciano Numberg Pérez, Sérgio Henrique Gonçalves e Renato Teru Iqueda, vinculando-os ao edital 01/9, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Processo 7485917, admissão de pessoal. Município de Santa Terezinha do Itaipu. COFAP, Ministério Público de Contas, diante do cancelamento do certame, se manifestaram pela perda do objeto e encerramento do feito. E é assim que eu voto, senhor presidente. Aprovado. Processo 215.51017 é um embargo de declaração. Companhia Ponta Grossense Serviços. É um embargo de declaração oposto pelo senhor Manuel Osório Tax contra a decisão proferida em acórdão 781/17 da primeira Câmara, que julgou irregulares as contas da Companhia Ponta Grossense de Serviços, referente ao exercício do 7. O embargante alega, em síntese, omissão e obscuridade da decisão recorrida em face do entendimento que as providências adotadas em relação à execução da dívida foram suficientes para sanar as irregularidades, sendo a responsabilidade do município de Ponta Grossa. Assevera ainda que os documentos anexados que poderiam esclarecer as irregularidades não foram analisados. Aduz ainda, com relação às despesas sem correspondentes procedimentos de licitação, que agiu por orientação técnica. A decisão embargada analisou de forma detida todos os fatos e argumentos, inclusive não deixou dúvidas quanto ao posicionamento adotado pelo relator, ao entender fundamentalmente que a Companhia Ponta Grossense de Serviços tinha por obrigação a execução da dívida. Quanto aos documentos acostados, estes foram providenciados pelo embargante somente depois de decorrido 2 anos e 7 meses do último ato processual. Este, consistente no parecer do Ministério Público de Contas, e ainda assim, ressalte-se, juntados posteriormente à inclusão do presente expediente em pauta para julgamento. Portanto, voto pelo conhecimento no mérito pelo não provimento do recurso. Está em discussão. Aprovado. O processo seguinte é o 360.161/17. É um pedido de certidão liberatória formulado pelo Poder Executivo do município
de Rebouças, diante da existência de impedimento para expedição da certidão por meio eletrônico. Confirma o Ministério Público de Contas pelo indeferimento, diante do descumprimento da agenda de obrigações referente ao envio dos dados do SIM-AM dos meses 0017, 0117, 1216, 1316. Portanto, voto pelo indeferimento em face do descumprimento da agenda de obrigações. Indeferimento. 185, 530, 17. É um processo do servidor desse tribunal. É um requerimento formulado que, após manifestações da Unidade Técnica do Ministério Público de Contas, requeriu o arquivamento do feito. E eu voto pelo encerramento e arquivamento do feito. Aprovado. 255, 836, 16, uma prestação de contas anual do Fundo de Previdência Municipal de Uniflor, exercício do 15, de responsabilidade das senhoras Maria Aparecida Correia de Erenzo e Larissa Cortez Beleze Gatti. Confim pela regularidade das contas, ressalvando o atraso de 155 dias na entrega da prestação de contas correspondentes aos dados do mês 13 do SIM-AM, sugerindo a aplicação de multa do artigo 87.3b da Lei Complementar 103/5 à senhora Larissa Cortez Beleza Gatti. Ministério Público de Contas pela irregularidade das contas. Eu voto pela regularidade das contas, com ressalva e multa à senhora Larissa Cortez Beleza Gatti, conforme precedentes desse colegiado, senhor presidente. Está aprovado. 268, 822, 16. É uma prestação de contas anual do servidor. É uma prestação de contas anual do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Jaguariaíva, exercício de 15, de responsabilidade de Demerval Ziemer Batista da Cruz, Larissa Penteado Carneiro e Reginaldo Aparecido Cheirubim. Confim Ministério Público pela regularidade das contas, ressalvando o atraso de 14 dias na entrega da prestação de contas correspondentes aos dados do mês 3 do SIM-AM, sugerindo a aplicação da multa do artigo 87.3b da Lei Complementar 103/5 ao senhor Reginaldo Aparecido Cheirubim. Eu voto pela regularidade das contas, na medida em que o atraso foi apenas de 14 dias na entrega dos dados do mês 13 do SIM-AM e não foi expressivo, tampouco trouxe prejuízo à análise das contas ou atividade de fiscalização desse tribunal. Assim, afasto a ressalva e deixo de aplicar a multa sugerida, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Processo 352.467/16, uma prestação de contas anual do Consórcio Metropolitano de Saúde do Paraná, exercício 2015, de responsabilidade do senhor Loreno Bernardo Tolardo. Confim Ministério Público de Contas pela regularidade das contas, ressalvando a ausência de encaminhamento do relatório de controle interno, o atraso de 78 dias na entrega dos dados do mês 3 do SIM-AM, sugerindo a aplicação de multa do artigo 87.3b da Lei Complementar 103/5 ao senhor Loreno Bernardo Tolardo. Eu voto pela regularidade das contas, com ressalva e multa ao senhor Loreno Bernardo Tolardo, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Processo 262.778/16, solicito adiamento, senhor presidente. Está adiado. Processo 195.751/13 é uma prestação de contas do Instituto de Previdência dos servidores públicos do município de Tijucas do Sul, do exercício do 12, de responsabilidade da senhora Sandra Maria Becker de Souza. Confim Ministério Público de Contas pela regularidade das contas, sugerindo a aplicação de multa do artigo 87.3b da Lei Complementar 103/5 à gestora, em razão do atraso de 156 dias na entrega dos dados do sexto bimestre do SIM-AM. Eu voto pela regularidade das contas e multa a senhora Sandra Maria Becker de Souza, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Processo seguinte é o 267.460/16, uma prestação de contas anual do Fundo Municipal de Previdência de Piraí do Sul, exercício do 15, de responsabilidade do senhor César Roberto Weiger. Confim Ministério Público de Contas pela irregularidade das contas e multa em razão dos seguintes apontamentos: divergência entre os valores dos grupos do ativo e passivo do balanço patrimonial com os dados encaminhados via SIM-AM. Constatação de uma diferença de R$ 7.502.949,77 entre o saldo contábil da conta provisões matemáticas previdenciárias ao longo do prazo, apurado pelo SIM-AM, e o montante da provisão matemática apresentada no laudo de avaliação atuarial, evidenciando discrepância entre os valores registrados no passivo não circulante da entidade e o constante no laudo de avaliação atuarial. Além disso, propõe a aplicação de multa pelo atraso de 82 dias na entrega do sexto bimestre do SIM-AM.
Eu voto pela irregularidade das contas, senhor presidente. Afasto as multas propostas em face daquelas irregularidades, por entender que o juízo pela irregularidade das contas é medida bastante para sancionar a conta do gestor. Por outro lado, aplico a multa pelo atraso na entrega do mês 13 do CIAM por se tratar de irregularidade de natureza distinta, passiva de ressalva, que não tem o condão de fundamentar um juízo de irregularidade das contas, senhor presidente. Está em discussão, aprovado. O processo seguinte é o 185.841.12, uma prestação de contas ao Poder Executivo do município de Nova Londrina, exercício de 11, de responsabilidade do senhor Dornelles José Chiodelli. Confio em Ministério Público de Contas pelo parecer prévio pela regularidade das contas, ressalvando a falta de aporte para o regime próprio da Previdência Social, pois em consulta ao CIAM se confirmou que a transferência e o empenho dos valores ocorreram somente 5 anos após a data prevista e ainda sem a realização de prévio empenho. Adicionalmente, diante do atraso de 72 dias na entrega dos dados do sexto semestre do CIAM, recomendaram multa do artigo 87.3b da Lei Complementar 3/5 ao gestor. Eu voto pelo parecer prévio pela regularidade das contas, ressalvando e multando o gestor, senhor presidente. Está em discussão, aprovado. Por último, o 199.154.16 é uma prestação de contas do prefeito municipal de Catanduvas, exercício do 15, de responsabilidade da senhora Noemi Schmidt de Moura. Confio no Ministério Público pela regularidade das contas e é assim que eu voto, senhor presidente. Aprovado. Senhor presidente, eu agradeço a atenção, a pauta está atendida. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência, cumprimento pelo retorno e concedo a palavra à Sua Excelência, auditor Sérgio Ricardo Valadares Fonseca. Obrigado, senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador, senhoras secretárias, senhoras e senhores. Tem uma pauta breve, senhor presidente. Inicio pelo 51.813, pensão à senhora Helena Cordeiro Bueno. As manifestações da Coordenadoria de Fiscalização de Atos de Pessoal são pela legalidade de registro. O Ministério Público insurge-se contra a Instrução Normativa 117, seguindo precedentes, acompanha a unidade técnica pela legalidade de registro. Legalidade. No mesmo sentido, no processo 266-1815, pela legalidade de registro... Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, conselheiro Camargo. Apenas para declarar meu impedimento. Doutor Sérgio compõe o quórum. Processo 266-1815, pensão à senhora Emanuele Mariana Mangue. Também, como no processo anterior, o Ministério Público questiona a Instrução Normativa 117 e acompanha a unidade técnica pela legalidade de registro. Legalidade. Processo 398.99312, admissão complementar no cargo de agente de serviços operacionais do senhor Alcir Salomão, aprovado no concurso público disciplinado pelo edital 1 de 2009, promovido pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jataizinho. Coordenadoria de Fiscalização de Atos Pessoal manifestou-se pela legalidade de registro. Entretanto, ficou constatado um equívoco na alimentação do sistema SIM-AP e há, em razão disso, uma determinação para que seja feita a correção dos dados. Eu acompanho, então, pela legalidade de registro. Aqui eu tenho como recomendação, certamente essa preocupação é para não gerar impedimento à certidão liberatória, mas tenho a impressão que aqui não é recomendação, é uma determinação. E para evitar impedimento à certidão liberatória, senhor presidente, eu sugiro a determinação e fixar um prazo de 60 dias para que corrija a alimentação do SIM-AM, de forma que o município tenha um prazo grande para evitar qualquer... Tenho a impressão que é suficiente para evitar o impedimento da certidão liberatória automática. Então, senhor presidente, é pela legalidade de registro e determinação ao município de Jataizinho, na pessoa do seu atual responsável, para que proceda a correção dos dados do senhor Alcir Salomão em relação ao edital número 1 de 2009 no sistema SIM-AP. Legalidade de registro e determinação, senhor presidente. Legalidade. Senhor presidente, era o que tinha a relatar, os demais processos estão adiados, eu solicito que permaneçam. Agradeço a Vossa Excelência, doutor Sérgio,
nesse dia que Vossa Excelência reverencia muito, que é o dia de Santo Antônio de Pádua e Lisboa. E concedo a palavra à Sua Excelência, auditor Tiago Álvares Pedroso. Senhor presidente, demais membros desta Câmara, eu inicio pelo processo 370.481/16, é uma aposentadoria concedida à senhora Maria Lima de Souza pelo Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Godoy Moreira. A COFAP manifestou-se pelo registro, o Ministério Público pelo registro, com aplicação de multa pelo atraso no envio ao Tribunal do ato para registro. Em meu voto, eu acompanho a COFAP pelo registro, sem aplicação de multa, considerando outros precedentes desse tribunal nesse sentido. Está em discussão? Aprovado. Processo 67.615/17, de admissão de temporários no município de São José das Palmeiras. Após a manifestação da COFAP, apontando algumas irregularidades no processo, que ainda estava em fase inicial, o certame foi cancelado pelo município. A COFAP, então, propõe encerramento pela perda de objetos. O Ministério Público concorda, mas propõe algumas recomendações para que nos próximos certames não sejam repetidas aquelas irregularidades. A proposta também é de encerramento, porém, deixo de acatar as recomendações, tendo em vista que foram sugeridas com base na lei municipal que rege as contratações temporárias e que o município informou quando encaminhou a notícia do cancelamento do certame, que estaria também propondo a alteração da lei municipal. Então, não vejo razão para, nesse momento, fazer uma recomendação com base numa lei que que pode vir a ser alterada, pode causar algum tipo de confusão. Então, a proposta é pelo encerramento sem as recomendações propostas. Está aprovado. Era o que tinha a relatar, senhor presidente. Obrigado. Agradeço, doutor Tiago Pedroso, relato, como sempre, preciso, objetivo, e comunico ao conselheiro Fernando, solicito, não é? Mas estou comunicando também, se posso continuar com vistas do processo que Vossa Excelência relatou hoje, que eu solicitei vistas, porque aí não vou relatar nem este de Vossa Excelência, não vou votar, e nem vou relatar o que eu deveria fazer, porque são idênticos, apenas os valores é que mudam. Então, para não votar diferente na sessão... Não, sem problema nenhum, muito pelo contrário, até a contribuição... Eu só teria uma condição, senhor presidente, que eu pudesse relatar o processo de alerta de 192.480/2017 do município de Nova Santa Bárbara, que é pela expedição do alerta, tendo visto o atendimento de 95%, com determinações e recomendações em relação à questão de publicação dos relatórios de gestão fiscal. Muito obrigado, agradeço a Vossa Excelência. Aprovado e agradeço. Passo ao relato da minha pauta. Tem o protocolo 360.820/09, Câmara Municipal de Rio Bonito do Iguaçu, tomada de contas extraordinária, inspeção para verificar irregularidades no controle interno, cargos comissionados, concessão de diárias e legalidade das despesas realizadas na Câmara Municipal de Rio Bonito do Iguaçu, COFIN pela procedência, em razão da nomeação irregular do diretor administrativo da Câmara, um dos motivos, ter o 5º ano incompleto do ensino fundamental. Posteriormente, a Câmara anunciou a exoneração do servidor. Aí, procedente à irregularidade, nomeação irregular para o cargo de controlador interno, cargo de provimento em comissão, contratação de empresa terceirizada para o controle interno e a proposta do relator, pela procedência, pela irregularidade, portanto, devolução de 73.110 pelo senhor Oséias de Oliveira, em face da contratação irregular, multa do 87.4G a Oséias de Oliveira, em face da nomeação de pessoa com escolaridade notoriamente inferior ao necessário, determinando a Câmara Municipal de Rio Bonito de Iguaçu, em 60 dias,
que estabeleça normas objetivas para a nomeação do cargo de controlador interno, critérios para concessão de diárias e estabeleça critérios normativos acerca dos requisitos para preenchimento dos cargos de provimento em comissão. Em discussão, pela aprovação. Sistema CIT 274.007.13, Cruzeiro do Sul 307.193.13, Querência do Norte 340.026.13, Paranavaí 810.417.14, Paraná Previdência, todos eles regularidade com recomendação e legalidade e registro. Em discussão pela aprovação. Pensão 83.72.15, São Jorge do Patrocínio. Instrução normativa 117. COFAP, legalidade e registro. Ministério Público é pela negativa. Proposta do relator, legalidade e registro. Está em discussão, está aprovado. 813.491.14, revisão de proventos. Ordem, senhor presidente. Pela ordem, conselheiro Fábio Camargo. 813.491.14, declara impedido. Perfeito. Está convocado o auditor Tiago Pedroso. Revisão de proventos de Palmira Terezinha Faquinello, professor nível 2, referência 11. COFAP pela negativa de registro, o Ministério Público acompanhou e esta também é a proposta do relator com a argumentação que acompanha o voto. Está aprovado. Admissão de pessoal 467, 666, 14, Universidade Estadual de Maringá. Admissão de pessoal, Ministério Público e COFAP são pela legalidade. Adoto também recomendações. Em discussão pela aprovação. Julgamento sob a luz da Instrução Normativa 117/2016, onde COFAP é pelo registro e o Ministério Público é pela negativa. Processos 507.722.14, Mauá da Serra, 900.185.15, Cruz Machado, 314.298.16, Laranjeiras do Sul. Todos eles pela legalidade e registro. Pela aprovação. Prestação de contas anual, Fundo de Previdência Municipal de Terra Boa, 2013, COFIN, regularidade com ressalva, Ministério Público acompanha, e esta é a proposta do relator. 270.099.14, Câmara Municipal de Matinhos, 2013, também propostas, regularidade com ressalva, e o relator acompanha. 245.764.15, Câmara Municipal de Campina da Lagoa, propostas 2014, são pela regularidade com ressalva, e o relator acompanha. Em discussão, pela aprovação. 221.630.16, Câmara Municipal de Tuneiras do Oeste, 2015, COFIN regularidade com ressalva, Ministério Público pela irregularidade. Proposta do relator, regularidade com ressalva, responsável, João Roberto Batista, aplicando-lhe a multa do 87.4G da Lei 113/2005, valor de 40 vezes a unidade padrão fiscal do Estado, em razão do atraso na publicação do relatório de gestão fiscal, em contrariedade ao disposto no artigo 55, parágrafo 2º da Lei 101/2000. Em discussão, pela aprovação. Protocolo 234.626.16, Câmara Municipal de Nova Londrina, 2015, proposta da COFIN Ministério Público pela regularidade. O relator acompanha. Aprovado. 252.772.16, Instituto de Previdência dos Servidores de Nova Londrina, 2015, COFIN regularidade com ressalva,
houve atraso de 246 dias. O Ministério Público acompanha. Proposta do relator, regularidade com ressalva, aplicação de multa do 87.3b, em razão do atraso, a senhora Nair de Souza, em discussão pela aprovação. 259.122.16, Serviço Autônomo de Águas e Esgotos de Porto Barreiro, 2015. COFIN, regularidade com ressalva. Ministério Público pela irregularidade. Constata-se o atraso de um dia, motivo pelo qual a proposta do relator é pela regularidade. Está em discussão, aprovado. 259.890.16, Instituto de Previdência de Jataizinho, 2015. COFIN, regularidade com ressalva, em virtude do atraso. Ministério Público acompanha. Proposta do relator, regularidade com ressalva, aplicando-se em razão do atraso, multa a Sandro Reginaldo Faga, do 87.3b da Lei Orgânica. Em discussão, aprovado. Protocolo 265.718.16, Fundo Municipal de Saúde de Apucarana, 2015. Responsável, Roberto Caneta. A COFIN pela regularidade com ressalva, houve atraso. Faltou tinta na caneta. Ministério Público é pela irregularidade. A proposta é pela regularidade com ressalva, 2015, aplicando multa do 87.3b da Lei 113/2005 ao senhor Roberto Caneta, em razão do atraso. Está em discussão, está aprovado. 290.747.16, Consórcio Intermunicipal da APA Federal do Noroeste do Paraná, 2015. Responsável, Daniel Domingos Pereira, presidente no período. COFIN pela irregularidade, em razão do resultado orçamentário financeiro negativo, 3,64. Ministério Público também é pela irregularidade. A proposta do relator, em virtude deste percentual, é pela regularidade com ressalva, fazendo recomendações. Está em discussão, está aprovado. 340.914.16, Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento do Território do Vale do Rio das Cinzas, 2015. COFIN pela irregularidade, eis que o consórcio alimentou o sistema com valores equivocados dos repasses realizados pelos municípios participantes. O Ministério Público acompanhou. Observo que os valores dos repasses foram informados incorretamente no sistema, conforme tabela apresentada pela COFIN, que transcrevo abaixo. E são valores que realmente fogem de qualquer análise. Ibaiti, 2.100. A diferença, valor repassado, 34.000, informado 31. Ibaiti e Jaboti, corretamente. Jundiaí do Sul, negativo de R$ 54,00. Japira, valor repassado, 29.623. Informado, e aí está um grave erro, 469.623, com uma diferença negativa de 440.000. Tomazina, um saldo negativo de R$ 6.400. Assim, a proposta com comentários e argumentações é pela irregularidade das contas do Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento do Território do Vale do Rio das Cinzas, 2015. Multa do 87, parágrafo 4º da Lei Orgânica aos senhores Roberto Regazo e Wilson Ronaldo Roni de Oliveira, em face da irregularidade das contas. Em discussão pela aprovação.
protocolo 281.430.14, Câmara Municipal de Porto Barreiro 2013. COFIN manifestou-se pela irregularidade, apontando extrapolação no limite de despesas com a folha de 2,09 e extrapolação do teto constitucional para despesas da Câmara de 1,14. Também opinou pela ressalva quanto funções técnicas de contabilidade. O Ministério Público acompanhou. Faço também várias observações, reproduzo aqui decisões nos acórdãos 404/17, Bela Vista da Caroba, 716/08, Almirante Tamandaré, conselheiro Hermas, 589/16, conselheiro Ivens, Câmara Municipal de Tomazina, 497/16, conselheiro Fernando Guimarães, Câmara de Santa Lúcia, o que me leva a propor regularidade com ressalva da Câmara Municipal de Porto Barreiro 2013 e multa 87.4G da Lei 113/2005, valor R$ 1.450,98, ao senhor Claudir José Crotti, em razão dos apontamentos feitos. Em discussão, está aprovado. O protocolo 275.740.14, município de Arapongas, 2013, responsável Antônio José Befa, prefeito no período. A COFIN, mediante instrução, manifestou-se pela irregularidade, falta de repasse de contribuições patronais para o regime próprio de previdência. A unidade apontou divergências entre valores informados e também o não encaminhamento de documentação de diversos meses, tanto do fundo financeiro quanto do fundo previdenciário. E aqui reproduzo o quadro apresentado pela COFIN, que apresenta os meses, e são vários, onde não houve os repasses, motivo pelo qual o Ministério Público também acompanha pela irregularidade a proposta do relator pela emissão de parecer prévio pela irregularidade das contas do município de Arapongas, 2013, responsável Antônio José Befa, aplicando-lhe a multa do 87, parágrafo 4º da Lei 113/2005. Está em discussão, está aprovado. O 255.824.15, município de Antonina, 2014, responsável João Ubirajara Lopes, prefeito no período. A COFIN, por meio de instrução, é pela irregularidade em razão de saldo a descoberto de R$ 2.982.033,08 e déficit das fontes não vinculadas de 16,99%. Ademais, recomendou ressalva em razão do atraso de 102 dias na entrega dos dados do 13º do SINHAEM, 13º mês. O Ministério Público de Contas manifestou-se acompanhando integralmente o Ministério Público. Faço a análise de cada ponto que foi abordado pela COFIN e pelo Ministério Público, principalmente o saldo negativo, apontando o descontrole financeiro. O déficit financeiro das fontes não vinculadas teve, em 2011, 0,06, em 2012, 9,04, em 2013, negativo de 4,95 e 2014, 16,99%. O município justificou o déficit pela existência de vários empenhos anulados posteriormente, assim como restos a pagar. Embora tenha havido
de fato, uma série de cancelamentos de restos a pagar, a unidade técnica observou que o município ainda apresentava um déficit financeiro de R$ 3.072.318,77, equivalente aos 16,99% das fontes financeiras não vinculadas. Faço também alguns comentários, apontando, conforme a diretoria e o Ministério Público, a emissão de parecer prévio pela irregularidade das contas de Antonina, 2014, responsável João Ubirajara Lopes, aplicando-lhe multa do 87.3b da Lei 113.05, ao senhor João Ubirajara Lopes, em face do atraso de 102 dias no fechamento do SINAM. Multa do 87.4g ao senhor João Ubirajara Lopes, em razão da manutenção de conta bancária com saldo a descoberto, em inobservância ao disposto nos artigos 89 e 105 da Lei 4.320/64. Multa do 87.4g da Lei 113/05 ao senhor João Ubirajara Lopes, em face do déficit financeiro das fontes não vinculadas, em contrariedade ao disposto nos artigos 4º e 9º da Lei Complementar 101/2000. Em discussão, aprovado. O protocolo 237.765/16, município de Laranjeiras do Sul, prestação de contas de 2015, a COFIN pela regularidade. Ministério Público de Contas, mesmo após nova remessa dos autos ao parquê, não opinou conclusivamente sobre as contas, alegando-se inviabilidade de análise das contas em razão do esvaziamento do escopo e privação de acesso à base de dados do SINAM. Proposta do relator vai acompanhar a COFIN pelo parecer prévio, apontando regularidade das contas de 2015 de Laranjeiras do Sul. Em discussão, está aprovado. O protocolo 259.050/16, Pranchita 2015, COFIN regularidade com ressalva, em virtude do atraso, Ministério Público acompanhou e esta também é a proposta do relator, que está em discussão, está aprovado. O protocolo 271.176/14, este é o semelhante do conselheiro Fernando Guimarães, que eu solicitei vistas, então vou deixar ambos para manifestação na próxima sessão. E assim a pauta está atendida. A palavra está livre. A próxima sessão ordinária desta primeira Câmara será no dia 20 de junho, terça-feira, 2 da tarde, horário regimental. Levanta-se a presente.